Fala guerreiros, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, vou recomeçar novamente os vídeos aqui no canal. Vou falar hoje um pouco sobre o Karatê. Então, na verdade eu quero fazer uma série de vídeos aí sobre o Karatê. Vou começar falando hoje sobre a questão do Karatê competitivo. E aí eu quero fazer uma série de vídeos falando sobre mais coisas aí do Karatê. O Karatê competitivo, galera, eu escuto muita gente falar, o Karatê dos anos 80 era o Karatê real, era o Karatê mais forte, né? E o Karatê de hoje em dia, nos tempos atuais, aí tá um Karatê um pouco menos violento, né? E tudo mais. Só que vamos lá, se tratando da parte competitiva da coisa, quem fala que o Karatê dos anos 80 era um Karatê real, mais violento, tudo bem, mas agora era um Karatê, o verdadeiro Karatê e tal, tá bem enganado. Por quê? O Karatê, ele é muito mais do que a gente consegue ver, tá? Então, o que eu quero dizer com isso daí? Nos anos 80, a parte competitiva era mais violenta, tinha mais contato, né? Então, tinha nocaute, os golpes eram mais violentos, não tinha luva, as regras eram outras, tá? Então, de fato, aí era realmente muito mais violento do que é hoje em dia. Só que também tinha regras, tá? E tudo que tem regra nos limita, né? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, numa competição, até no UFC, né? O MMA, as competições mais violentas aí, Karate Combat. Vamos lá, acompanha meu raciocínio aqui. Eu posso pegar o cabelo do cara, né? Puxar e bater na garganta dele, por exemplo. Puxar, né? Pelo cabelo ou pela orelha, puxar e enfiar os dedos no olho do cara, né? Dar um chute no genital. Não posso fazer isso, é proibido. Então, quando a gente fala de regras, a gente acaba limitando a arte marcial ali. Agora, por exemplo, as regras elas vão servir ali para poder preservar o atleta, tá? Então, por exemplo, não vai valer dedo no olho, então já não vai ter atletas aí saindo cego do campeonato, né? Não vai valer um contato na nuca, né? Uma pancada forte na nuca, por exemplo. Então, o risco ali de alguém sair paraplégico, tetraplégico ou até morto é menor. Então vocês têm que ter essa visão de regras, tá? Para preservar o atleta. Mas o Karatê verdadeiro, o Karatê raiz era o Karatê dos anos 80, né? Ele poderia até ser mais violento, mas não é o Karatê verdadeiro. Tudo que tem competições, tudo que tem regras, vai limitar o verdadeiro potencial daquela arte marcial, tá? Daquele tipo de luta. Tem artes marciais que foram feitas apenas para competições, né? Um exemplo, o Muay Thai é um tipo de luta, né, que é mais esportivo do que marcial, né? Por quê? Porque tem luva, tem tudo isso, todas as características aí do Muay Thai são voltadas para a parte esportiva e não para aquela coisa marcial, apesar de que no início das lutas eles seguem toda aquela questão do ritual, né? E, enfim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que tem muitos tipos de luta que foram feitos aí para poder serem competitivos. Agora voltando pro Karatê aí, o Karatê de hoje em dia, todo mundo, eu entendo isso também, os mais antigos até zombando do Karatê da parte do Kumite, né, de hoje em dia, Shiai Kumite. Então, por exemplo, tem muita gente que fala, pula-pula, não tem contato e tudo mais. Só que se você for parar para pensar, ele ficou mais difícil, tá? Do que antigamente. Por quê? Porque você tem que ter um controle absoluto do seu golpe, né? Você tem que seguir todos os critérios de pontuação e você tem que ter um controle do seu golpe. Ou seja, o karateka que consegue controlar o seu golpe, né, numa curta, média ou longa distância e efetuar a pontuação segundo as regras de hoje, provavelmente vai ser um cara que também conseguiria pontuar antigamente. A única coisa que muda é o parâmetro de regras, o parâmetro de pontuação. Só que as regras elas continuam, tá? Então é isso que vocês têm que ter em mente, né? Obviamente muita gente vai discordar de mim nessa parte, mas só que eu quero que você reflita nesse ponto aí, tá bom? Então assim, tudo que tem regra vai limitar a arte, tá? Mas a regra antigamente era mais violenta, né? E tudo mais. Realmente era. Mas só que hoje exige um nível neuromotor, exige um nível físico muito maior da parte dos atletas, porque quem controla um golpe para não acertar com toda a força, digamos assim,
se ele quiser acertar com toda a força mesmo, né, para poder realmente nocautear o cara ali, acabar com a luta, ele vai fazer. Ele tem a capacidade de fazer isso, entendeu? O que impede ele fazer isso? Regras. São as regras que impedem dele fazer isso. Então imagina, antigamente a gente escuta histórias aí, né, de que no campeonato tinha as quadras que são os cotôs de competições, e aí era mais violento, né, na época que não tinha luva, então para assistir aquilo ali ficava extremamente violento, né, passava aquela impressão de uma coisa extremamente violenta. Então assim, aí foi tendo luva e tudo mais, foi tendo outras coisas aí. Beleza? Então, assim, eu sei que tem muita gente que não concorda com as regras, até eu também não concordo com muitas regras, obviamente elas poderiam ser muito melhores, tá? As regras dos órgãos aí, o órgão mundial que tem, né, e tal, poderia ser muito melhor, mas só que a regra, ela foi feita aí para poder preservar os atletas, tá bom, galera? Não quer dizer que é uma coisinha assim, tipo, agora é mais fraco e tudo mais. Não, é apenas as regras, tá bom? Bom, então é isso. Espero que vocês gostem aí e compartilhem com a galera, curtam e me sigam. Obrigado, até a próxima.